Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cucabeta e apresentador do programa Esporte Show, seu programa de esportes. 4 anos, edição de número 299. Hoje trazendo um fera aqui hoje para a gente falar sobre preparação física, sobre triatlon. Eu estou falando do professor Sandro Rodrigues, diretamente de Campinas. Daqui a pouquinho conosco aí. Lembrando, semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, programa de número 300. Nós já estamos com a convidada que vai ser muito legal, com certeza a primeira vez ela aqui participando do programa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá certo, pessoal? Fazer aqui a conexão com o Sandro, o professor Sandro, aqui, grande brother, já esteve com a gente praticamente há um ano atrás, no início aqui da pandemia. Salve, salve, Sandro Rodrigues! Seja bem-vindo, professor! Fala, Marcelinho, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigado por você abrir um tempo nessa agenda sua aí maluca, que eu sei como é que é, tá ok? Você fazendo N coisas aí ao mesmo tempo. Então, assim, muito obrigado aí pelo carinho, toda a atenção que você tem aí com a família do Cucabeta, tá bom? Imagina, velho, sempre um prazer colaborar contigo. Valeu. Cara, eu quero que você passe para a galera, que eu não sei se a galera já entrou, já tá vendo. Dá o seu site, dá o endereço do seu site. Você que está aí empreendendo aí, você professor, cara, é sensacional. Então, assim, cara, conta aqui, fala qual é o seu site, convida a galera e o que o pessoal vai poder ver lá no seu site, Sandro. Fala, Marcelo, tudo bem, cara? O site é sandrorodrigues.com.br. Simples, fácil e objetivo. sandrorodrigues.com.br. Lá tem de tudo, né? Tem a agenda de cursos, tem o link para o curso online nosso de corrida de rua, que trabalha a parte de fisiologia, biomecânica, treinamento de força, a parte de periodização, né? Então tem o link para você entender melhor e até fazer a inscrição do curso. Tem o meu calendário de eventos e congressos nas pós-graduações que eu estou aí espalhada pelo Brasil, no Instituto Valorize, na pós-graduação da Unicamp, na FMU, nos congressos online também, que agora está em alta, né, por causa da pandemia. Tem a parte de artigos, né, que eu escrevo lá pro site também. Começou, tem 3 participantes. Tá. Ok. Então, legal, galera. Então, assim, vocês aí acompanhem aí o Sandro aí nas redes sociais, que com certeza vocês vão gostar muito. Você que está querendo bolar o seu site, né? Você faça isso, você vai aí em frente, porque é muito bacana. Mandar um abraço para todo mundo aí que está aí com a gente, em especial Ana Costa Leite, show aí, muito bom, muito bom. Sandro, vamos lá. Depois de quase um ano, depois da nossa última conversa aqui, última entrevista que eu dei para você, cara, como é que você vê o mercado de corrida e de triatlo no Brasil, Sandro? Marcelo, é um mercado querendo ascender, né? Eu vejo que é muito claro isso, né? Tipo assim, a pandemia acendeu a luzinha vermelha em muita gente, né? Então, assim, tá querendo ascender, o mercado é um mercado promissor, ele já tem mais perspectivas, né, em relação às atividades indoor, pela teórica facilidade, mas está nessa briga que o mundo está passando juntamente com a pandemia, né? Então, o pessoal já sabe da importância, já está mais valorizando, tá dando eco aí, irmão. Não, tá tudo certo, deu um equinho Tá. aqui. Aquela coisa, programa ao vivo, meu amigo, aqui, equilibrando o prato chinês aqui hoje. Tá? Isso. Tá muito Então, legal aqui, rapaz. Então, Vamos lá. tranquilo. Dá para ver que as pessoas, é um mercado ascendente, que as pessoas estão preocupadas com a saúde, que é uma atividade, são atividades que facilitam mesmo o momento agora, por ser outdoor e tá menos, entre aspas, agora nós estamos também, mas está menos exposta a essa parte de proximidade social aí, que a gente está do isolamento, né? Mais fácil você distanciar, por exemplo. Eu tenho saído às 4 horas da manhã para fazer meus treinos, então estou sozinho. Então, assim, é um mercado louco para ascender. Então, assim, já está todo mundo esperando, muita gente já vem procurando isso com as academias fechadas.
mas só falta essa liberação, a gente voltar, entre aspas, a uma relativa normalidade para acender de vez. Mas as pessoas já estão valorizando muito mais a atividade física, né? A saúde de uma forma geral, né? Exatamente, exatamente. E aí fica meu apelo aqui para todo mundo que gosta do esporte, nós que somos praticantes, a gente que treina, a gente que é treinador. Cara, a gente tem que dar exemplo aí, né? Usar máscara, eu sei que incomoda, mas a gente tem que ir para a rua, usar máscara, se cuidar, porque o nosso esporte, o que a gente gosta, rapaz, o Cuca Beto, o que acompanhava de esporte ao vivo, a gente está sedento para voltar aí numa arquibancada mostrar, aí no evento mostrar, enfim. A gente está aqui, nossa, né? Estamos aqui no sufoco. Galera, então vamos nós esportistas dar o exemplo, vamos tentar ver se a gente faz uma mudança, porque o esporte precisa voltar. Ele precisa voltar juntamente com outras economias aí e a gente parar, né? Estancar essa coisa doida de mortes que a gente está tendo aí pelo país, que é muito triste, né? Muito bom, Sandro. Sensacional. Tamo junto na madrugada, Sandro. Pode me ligar que eu também estou saindo essa horário para treinar, viu? Para a gente poder tentar manter o distanciamento. Meus queridos, quem quiser participar desse bate-papo, manda aqui a sua perguntinha, coloca aqui, escreve para a gente. A gente vai ter o maior prazer de triangular aí junto com o Sandro esse bate-papo aí, tá ok, galera? Então, pode mandar a sua pergunta aí. E fica à vontade também aí, Sandro. Sandro, me fala uma coisa, cara. Quais as principais recomendações que você poderia deixar para os triatletas amadores que estão nesse momento da pandemia tendo seus treinos, né, de uma certa forma comprometidos, né? A gente está tendo essa dificuldade de treinar, Sandro. Eu acho que o recado principal, o recado central, você já, como bem disse aí, né, Marcelo, é um momento de esquecer toda a polarização política, que a gente está numa dicotomia, né? Está numa briga política de dois polos que literalmente, né? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. É exatamente isso. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ser humilde agora e remar num barco só. Então, a gente tem que se ajudar muito nessa questão da pandemia, da saúde, do cuidado, da máscara, como você bem disse, do isolamento social, do álcool gel, da vacinação principalmente, né? Então, assim, pelo menos eu vejo uma boa perspectiva. Em Campinas tem andado rápido, né, cara? Já baixou dos 70 anos aqui, meus pais já tomaram a primeira dose, eu pela área também já saí, mas tentar fazer cuidando da saúde mental também, né, Marcelo? Porque eu fui vítima desse processo aí da saúde mental, logo eu, né, tão cético e tão pra frente. Então, assim, na primeira fase da pandemia aí eu experimentei uma síndrome do pânico, logo eu que não acreditava muito, falava que era falta de trabalhar. Então eu experimentei esse processo aí. Também não dá para ficar sem a atividade física ou sem as nossas válvulas de escapes. Então é importante informação, mas tem muita informação passada em forma de terrorismo também, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte com bom senso, cuidado, ter um senso coletivo, mas também tem um olhar para si próprio, de saber como você se defende melhor dessa polarização, além do vírus em si. Sem dúvida nenhuma. E você falou uma coisa muito legal aí, que é a questão mental, né? O benefício mental que a atividade física faz. A gente no Cuca está preparando um material muito legal. A gente está traduzindo esse material, nós vamos dividir com vocês nos próximos dias aí, que é o pessoal da Federação Americana de Master de Natação aí, falando dos benefícios da natação para o Master, para o público Master, né? Principalmente no aspecto mental do dia a dia, né? Então, assim, fiquem ligados aí no @cucabeto, a gente com certeza vai compartilhar com vocês bastante notícias aí. Também a forma como vocês, né? A forma como a gente está pegando dados da Europa, dos Estados Unidos, nós estamos trazendo para você que é técnico, você que é professor, o que eu faço para a volta dos treinos do meu atleta que pegou Covid, quais os cuidados que a gente precisa ter para evitar, infelizmente, aquelas imagens terríveis que nós vimos lá com o menino lá do Guarani, né? Não estou aqui protegendo você, que eu sei que você é um grande torcedor do Bugre aí, de Campinas, né? Eu nem sei se eu podia falar isso, porque de repente a cidade vai agora, metade da cidade não vai gostar mais de você, mas eu tenho que falar isso, né? Então, assim,
a gente ter esse cuidado também no retorno aí. Grande abraço para o professor Fábio Alessandro, que esteve aqui conosco também. Muito bom, sejam todos bem-vindos, galera. Isso, minha irmã, a madrinha da minha irmã, da Nivalda querida, o pessoal entrando, vários alunos, pessoal de Curitiba também, o Danilo de Ribeirão Preto. Um abraço para todo mundo aí, gente. Participa, olha lá, o Henrique é um baita professor de corrida, acabou de entrar aí, fez meus cursos também, é um baita profissional. Participa aí com a gente, pessoal. Muito bom, muito bom. Sandro, me conta uma coisa. Assim, né? A gente abriu o programa já falando do seu site, mas também o arroba sandrorodrigues.phd. Cara, é sensacional. Você tem publicado coisas muito bacanas lá. Você fez um post nos últimos dias que eu gostei muito, e eu queria trazer para cá para a gente conversar, né? Que é sobre a importância da realização de testes, né, cara? De testes diretos. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, porque nas últimas duas lives que nós fizemos com a Thaís Santana e com a Ana Carolina Morelli, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a questão da importância da avaliação biomecânica para os nadadores. Então, eu queria ouvir de você, né, sobre quais são esses testes diretos, saber se, com o avanço da tecnologia, esses testes estão ficando mais acessíveis para a grande maioria, né? Como a gente viu lá com a Thaís, mais acessíveis alguns testes de biomecânica na natação. Eu queria que você falasse um pouquinho e parabéns pelo post. Obrigado, Marcelo. Muito legal. Muito legal. A gente tem aqui duas vertentes. É até legal você ter falado. Eu já faço um jabazinho aqui. O pessoal que acompanha tem um podcast também, né? Um podcast no Spotify, que é o Resistência Podcast. E hoje, eu acabei de gravar hoje à tarde um programa sensacional que vai ao ar na quarta-feira da semana que vem sobre limiares metabólicos e zonas de treinamento. E a gente ganha um bom tempo do programa falando sobre esses testes laboratoriais, testes de campo para determinar os limiares metabólicos, né? Esse programa foi gravado com mais uma surpresa boa que a pandemia me deu, né? Que é o professor doutor Paulo Pereira, que é um baita profissional que eu admirava muito e nós descobrimos uma admiração recíproca e esse programa ficou muito legal, vai ao ar quarta-feira. Lá na Academia Move, né? Move Academia de Vinhedo, que você conhece muito bem, que é anexo ao complexo da Move Aqua, que você o Cuca Berta ajudou a desenvolver esse projeto. Nós temos eu tenho um laboratório para avaliação biomecânica lá e em paralelo ao cargo de diretor técnico da Move Academia, eu também tenho a assessoria Start Move, que eu trabalho com planilhas, principalmente de triatlon e corrida, obviamente, de todos os esportes cíclicos, para o país inteiro, para o mundo inteiro, né? Eu tenho bastante aluno fora do Brasil também. E aí, para minimizar essa distância, né? Por exemplo, eu tenho alunos na China, nos Estados Unidos, na Espanha, no Chile. E para minimizar isso, os testes passam a ser fundamental importância, né, Marcelo? Porque, assim, eu tenho que me aproximar do aluno de um jeito. Então, assim, a tecnologia facilita muito. Tanto os dados, os parâmetros técnicos e biomecânicos, por exemplo, que o Garmin te dá. Então, o relógio é capaz de medir, por exemplo, o tempo de contato com o solo em milissegundos assim que o corredor fez a corrida, a discrepância de força de perna direita para a perna esquerda, comprimento, número de passos por minuto, né? A oscilação vertical, quanto esse corredor, por exemplo, oscila do chão. Então, isso facilita muito, é uma baita ferramenta. Você está falando em custo, então a gente tem praticamente uma avaliação biomecânica dentro do relógio, dia a dia e gratuita, né? Fora a avaliação que eu tenho aqui no laboratório, que aí a gente é um pouco mais cara, mas a gente faz toda a filmagem, colhe os dados, passa o feedback, o biofeedback para o aluno, explicando sobre esse processo, sobre os aspectos biomecânicos da corrida. Mas eu acho que você falou mais do post, em uma analogia que eu estava falando com o Paulo, a avaliação de limiares metabólicos mesmo, de performance, né? Então é importante esses testes laboratoriais, eles são testes mais caros, são considerados os testes padrões ouros, para a gente determinar os limiares metabólicos de treinamento. Então, se a gente pensar, nós temos 3 limiares metabólicos, né? O primeiro limiar, segundo limiar e VO2 máximo. Eles têm outras conotações, outros nomes, como o primeiro limiar ventilatório e segundo limiar ventilatório, ponto de compensação
ventilatória e VO2 máximo. O importante é os ouvintes saberem que quando a gente faz normalmente um teste incremental máximo, o que é incremental? A gente vai subindo a intensidade do teste, por exemplo, se for uma bicicleta ergométrica, a gente vai colocando mais peso, se for uma esteira, a gente vai colocando mais inclinação, mais velocidade, até esse aluno atleta chegar na falha dele. Depois que ele falhar, ele não responder mais, a gente sabe o índice máximo dele, que vou tentar fazer uma analogia com um linguajar mais simples para os seus ouvintes, nossos ouvintes conseguirem entender, né? A gente determina o VO2 máximo, determina o segundo limiar, ou limiar anaeróbio, e determina o primeiro. Com esses 3 limiares, você consegue predizer e sabe exatamente aonde a intensidade do treino vai fazer o efeito que você espera. Olha que legal, Marcelo, que honra. Dr. Paulo Pereira, que eu estava falando, que a gente conversou hoje sobre esses limiares metabólicos, que não quero falar muito disso porque estão todos convidados à quarta-feira que vem no Resistência Podcast, escutar essa aula do professor Dr. Paulo Pereira que está aí com a gente aí. Uma honra aí. Mas, em suma, é isso. É importante determinar as zonas de treinamento e os limiares metabólicos para poder quantificar a carga de treino. Traduzindo para quem está nos ouvindo, para o aluno treinar na intensidade que você vai ter a resposta fisiológica que você espera que ele tenha para ele evoluir. Não, sensacional. Então, galera, para saber mais sobre esse tema, vocês viram que, cara, é denso, mas é fundamental. Eu quis trazer isso para o programa hoje, porque há 2 programas a gente vem falando da importância das avaliações, né? Acho que isso... E eu posso, acho que, falar isso, que a gente está tendo cada vez mais tecnologia e essa abundância de tecnologia ela está começando a ficar mais barata, né? Então, a gente tem outros caminhos. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar com essas avaliações para a gente poder estar determinando aí um bom planejamento de treino. Certo, professor? Certo, Marcelinho. Um outro adendo só para a galera não se assustar. Ainda existem avaliações, essas avaliações são relativamente caras, ainda mais são padrões ouros, mas é importante você que é corredor, que está iniciando no esporte ou é atleta amador, não achar que a única maneira é essa, né, Marcelo? Então, assim, existem testes de campo que eles condizem muito bem com a realidade, ainda mais para atleta amador ou iniciante, com esses testes laboratoriais. Então, existem testes de campo validados cientificamente que você pode aplicar para ter esses mesmos parâmetros ou esses mesmos limiares metabólicos. Então, se você tiver um bom treinador, um bom técnico, alguém que estuda, ele é capaz de, com uma pista de atletismo ou mesmo com um espaço livre, determinar esses limiares com teste de campo. Mais ainda, se você já faz parte de uma assessoria, com histórico de treinamento e com essas plataformas online, você pode ter uma noção também desses limiares com um bom técnico que sabe manipular e usar uma boa plataforma de treino, por exemplo. Bacana. Sandro, nós vamos recuperar uma pergunta aqui que já passou, já faz algum tempinho, mas eu achei que é interessante. É do R. Oliveira. Desculpa se eu estiver vendo errado, que eu não troquei meu óculos ainda. Estou falando isso quase há um ano já. É uma vergonha ser apresentador, viu? Boa noite, admiro o trabalho do Sandro. Vocês acreditam que pode haver sequelas em algumas pessoas que pegaram o Covid e treinam? Olha, Marcelo, muito boa pergunta. Exatamente, temos que ficar... É uma doença nova, né, cara? Então, muita coisa está por vir, mas muita coisa já tem constatada também. Por exemplo, a incidência de miocardite, né? Ela é alta no pós-Covid, né? Então, assim, você já teve Covid, entre aspas, você já se recuperou, mas você tem que continuar fazendo exames complementares para essa parte para verificar a parte cardiorrespiratória, né? Então, tanto a parte pulmonar quanto esse acometimento de miocardite é muito grande, é uma incidência relativamente alta. Então, temos que tomar, sim, muito cuidado pelas pessoas que testaram positivo e essa volta ao treinamento, ela tem que ser respaldada por médicos e por exames e acompanhada por profissionais para ter uma elevação de carga progressiva, respeitar os princípios do treinamento e fazer isso de forma segura. Isso aí, obrigado. Galera, pode participar, a gente vai aos poucos aqui falando. O Ramon Rodrigues, podcasts
Podcasts muito bacanas aqui. Podcast é gato, cara. Podcast, mano, fala certo aí, ó. Você é meu âncora, pô. Deu um trava-língua aqui, rapaz. Eu tô vendo aqui porque a coisa tá bombando aqui, Sandro. As pessoas entrando. Salve, salve, Sandro. Aqui, ateliê, grande ateliê paisagista. Nossa amiga Samanta, beijo para Samanta. Muito bem, abraço, Sandrinho. Muito jóia, legal, galera. @Cucabeta Programa. Nossa, o pessoal da faculdade entrando aí, grandes amigos. Um beijão, a Marina, todo mundo aí. Vai dando um alô, vai curtindo aí. Convida o pessoal para participar e mandem pergunta pra gente, velho. Quem não teve coragem de fazer a pergunta cara a cara comigo, faz aí indiretamente pelo Marcelo. Isso aí, pega o aviãozinho, dispara pra galera. Programa Spot Show 299 na quarta-feira, programa 300, galera. Número bacana aí, a gente 4 anos fazendo esse programa aqui em diferentes plataformas, nesse momento fazendo aqui pelo Instagram. Marcelo, lembrando a todos, vocês estão falando tão bem do meu podcast, eu agradeço, né? Lembrando a todos que a gente inverteu o papel, tá? Vocês que não sabem nessa humildade aí, o Marcelinho foi o 10º brasileiro a atravessar o Canal da Mancha a nado e ele fez um podcast que repercutiu muito legal, então vocês dêem uma olhada alguns episódios atrás aí, ó. Eu tive a honra de entrevistar esse grande atleta também, que é o Marcelo, tá bom? Então não percam, inversão dos papéis. Muito bom, obrigado. Eu não sabia que tinha dado boa repercussão. Fico feliz que tenha dado boa repercussão, viu, meu querido? Grande professora Ana Cristina Amaral, beijo, Ana Cristina, grande professora, extremamente criativa aí na natação infantil. Grande Aninha. Meu querido, você tem ministrado aulas de natação para triatletas, né? Um programa aí específico aí para triatletas na Muviaco em Vinhedo, né? Eu queria que você me explicasse para as pessoas que desejam participar, né, das aulas, o que elas vão aprender, ou seja, qual a diferença, né, das aulas de natação tradicional para uma aula específica, o que você vai trabalhar de específico lá na natação, o pessoal que é triatleta, o pessoal que deseja fazer triatlo. Fala um pouquinho aí, Sandro. Sensacional, Marcelo. Ótima pergunta, é um projeto muito legal, é um sonho de consumo, um projeto que eu namorava há muito tempo, né? Porque eu trabalho com a montagem de planilhas e a cereja do bolo, eu amo triatlo, eu sou triatleta, né? Então, isso norteia a minha vida, é minha ferramenta de trabalho e minha válvula de escape do trabalho. Então, ou estou montando planilha de triatlo, ou estou estudando triatlo, ou estou dando aula nas universidades, ou estou treinando. Então, assim, foi uma grande honra poder startar esse projeto que eu tinha desenhado há muito tempo, num complexo de excelência como a Muviaqua, né? Então, assim, uniu a fome com a vontade de comer. Então, a gente tem um complexo aquático fantástico lá. E aí, esse projeto é o seguinte: lá nós temos excelentes profissionais, professoras, principalmente das maratonas aquáticas, né? Que você entrevistou, acho que nos programas passados, né? A Carol e a Thaís, né? E elas são fenômenos. São grandes representantes da natação nacional e para completar esse time também nós começamos esse projeto da natação voltada para o triatlon. Então muita gente pergunta, né, como que é essa natação? Poxa, mas aonde que vai andar de bicicleta? Aonde que vai pedalar? Aonde que vai correr? Não, é um treinamento da submodalidade ou da subdisciplina natação voltada para a especificidade do triatlon. Pois é, porque é muito diferente da natação em piscinas e, inclusive, da natação de águas abertas, né, Marcelo? Então, essa aula, lembrando que a pessoa precisa cumprir alguns pré-requisitos para participar dessa aula. Por exemplo, a gente criou um corte lá que a pessoa, para ser capaz de executar essa aula, que também tem as raias divididas em níveis iniciante, intermediário e avançado, mas essa pessoa ela já tem que saber nadar, entre aspas. Então ela tem que nadar 1000 metros de maneira contínua e ter mais que 16 anos, que é a idade que a maioria das provas permitem que os alunos façam. Então, cumprindo esses 2 requisitos, essa pessoa vai treinar as aptidões, as especificidades do triatlon, que são diferentes da piscina. Por exemplo, a parte de navegação é muito diferente da piscina. Então, para eu treinar natação para o triatlon, que normalmente acontece no mar, ou em lagoas, ou em represa, eu não tenho, por exemplo, a respiração, só a respiração lateral para me orientar como acontece na piscina, né? Eu preciso de uma respiração frontal
para direcionar onde está minha boia, saber me direcionar por um barco, por um navio ou por um prédio para eu não ter a raia, para eu não nadar maior distância e ganhar mais tempo e economizar energia, porque eu tenho, depois de nadar, que pedalar e que correr ainda. Então, essa parte de navegação, que inclui... Não tenho a raia para me orientar, né? Então, eu não tenho a raia para me orientar no mar, em lagoa, então eu preciso trabalhar muito essa respiração frontal, né? Então, levantar a cabeça para frente para respirar o ar, para ganhar tempo, não perder distância e nem energia. Então, alguns pontos como esse. A própria técnica do nado, ela modifica um pouco, porque você precisa aprender a nadar em esteira para economizar energia. O que é nadar em esteira? É diferente da natação, você precisa usar o rastro, digamos assim, que a pessoa da frente deixa, que ele vai abrindo a água para você e você encostar. E como no ciclismo, a gente chama de vácuo, né? Então, você nadando na esteira, você faz menos força e você precisa treinar isso. Você precisa se acostumar com uma largada, com muita gente junto, e nadar até se protegendo, porque mesmo que não propositalmente, às vezes você tem um contato, você precisa, a ponto de os atletas mais avançados, Marcelo, olha que legal, a gente treina, por exemplo, você pode perder o óculos no meio da natação, pelo contato, e aí o que você faz? Então até isso a gente faz, quem vê os vídeos que eu coloco lá, né? É muito legal. Então eu coloco a galera nadando em raia, em zigue-zague. Então ele nada na raia 1, de crawl, passa pelo nado peito por baixo da raia 2 e volta nadando crawl, passa por peito fazendo zigue-zague. Tem sinais de trânsito na aula, por exemplo, eu toco seu pé, você diminui a velocidade, vai para a direita e sabe que eu vou te ultrapassar. A gente treina esse pessoal perder a fobia de nadar encostando ao lado de alguém, porque, por exemplo, não sei se meu compadre já entrou, o Marquinhos é um excelente atleta, foi nadador do Pinheiros de performance, e quando eu trouxe ele para o triatlon, ele teve a fobia, ele segurou no barquinho lá com a experiência que ele teve, pô, aqui o buraco é diferente, eu vou ser desclassificado, posso segurar? Respirou e tocou o barco. Então, para a pessoa poder vivenciar essas dificuldades e não deixar para o dia da prova vivenciar disso, nós criamos esse projeto da natação para o triatlo. Bacana, galera. Então, quem quiser aí, acompanhe o professor Sandro nas redes sociais dele, também lá pela Move Aqua, você consegue ter mais informações. E só para a gente fechar essa questão da natação, Sandro, eu acho, você falou uma coisa, né? De nadar no vácuo. Muitas vezes as pessoas acham que é fácil você nadar no vácuo, mas não é bem assim, viu? Não é bem assim. É difícil para você se proteger, para você se manter no grupo, porque muitas vezes você tem que se manter e só sprintar no final, ou sprintar em algum momento estratégico, você ir para frente, enfim. Então, existem várias variações de você ficar no vácuo aí da pessoa. E ainda mais, eu tive uma experiência em 2002, nadando na Itália. Olha quem entrou aí, chama o Samir aí que ele dá uma aula para gente agora. Grande abraço, Samir, grande Samir Barel. A gente, em 2002, eu nadei uma etapa do italiano. Agora esqueci o nome da cidade. Foi mais ao sul, um pouco 100 quilômetros abaixo de Roma. E uma das coisas mais doidas que foi, porque foi uma prova de 5 quilômetros e no dia seguinte de 3. E no primeiro dia foi uma maluquice, porque eu fiz a prova praticamente 80%. Nadando e revezando com mais 3 atletas de Florença. Rapaz, mas era uma velocidade, era uma intensidade. E tipo assim, meu querido, tô batendo no seu pé, vai, né? Ou senão, cadê ele? Cadê o... Né? Porque tinha a hora que você tinha que ficar trocando, né, de posição. Cara, insano, assim, uma intensidade extremamente violenta. E depois da prova, eles perguntaram assim, mas espera aí, você tá sozinho aqui? Eu falei, tô. Ele falou, estamos nós 3 da equipe, a gente se conhece e tal. Aí eu falei, não deu. Eu fui com vocês até faltando 20% da prova. Enfim, eram pessoas com mais jovens até, na faixa etária de 25, eu estava com 30 e poucos anos. Então, 31 anos eu estava na época. Então foi uma prova muito legal e que desmistifica um pouco disso, só nadar no vácuo aí. Grande professor Samir Barel, se quiser completar, fica à vontade aqui. Fábrica de nadadores também, fica aqui a minha recomendação. Muito bom, muito bom. Sandro,
Vamos lá, eu vou meio que devolver para você uma pergunta que você fez para mim, né? Porque como eu fiz o canal da Mancha em 2004, eu brinco que eu fui o último brasileiro a fazer numa era analógica, Facebook, só para vocês terem uma ideia, foi 2005, né? Eu fiz em 2004. Meu querido, fala uma coisa para mim. Falando em preparação, planejamento e treinamento, um tema que sempre vem para discussão. Quantidade versus qualidade. Como é que o profissional hoje precisa equilibrar isso da melhor forma para ter um programa de sucesso? Porque na minha época, né, na sua época também, eram volumes gigantescos que a gente nadava, né? E hoje a gente nada com menos volume, né? Menos volume e uma intensidade maior. Como é que é isso aí? Como é que você identifica isso? Eu já tive aluno que, né, que foi ex-atleta que falava bem, mas você, Marcelinho, eu preciso nadar mais, cara. Eu tô nadando muito pouco. Eu falei, cara, não precisa. Né? Enfim, desmistifica um pouquinho vamos lá. Essa questão Vou falar da um pouquinho quantidade versus qualidade, Sandro. Isso, falar um pouquinho em relação ao esporte de uma maneira geral, né? Porque o especialista em natação é você, o Samir, né? Então a minha praia maior é o triatlon, né? A corrida, então vou tentar dar uma nuance desse aspecto em relação a todas as modalidades de endurance, digamos assim. Então, assim, a primeira coisa, vamos pensar assim. Então, assim, uma coisa que me incomoda muito, cara, e olha que eu sou tranquilo, né, cara, em relação a polaridade. Eu acho que todo mundo, eu costumo ter uma frase que me acompanha, que eu gosto muito de falar nas minhas aulas, em universidades e congressos, que eu falo que na educação física não existe certo, mas existe errado. Ou seja, existem N maneiras de fazer a mesma coisa, só que você tem que seguir os princípios científicos do treinamento, as capacidades físicas, né? Então, assim, não existe certo, mas existe errado. Então, você mostra porque você está fazendo desse jeito e provavelmente esteja certo se você não estiver replicando, copiando. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa que me incomoda, é esse nome que fala assim, hoje é treino de qualidade. Então, assim, para o treino de intensidade, eles chamam, hoje é dia de treino de qualidade. E eu brinco assim, quando você vai fazer um treino longo, então não tem qualidade. Aí pode ser de qualquer jeito, né? Então, assim, me incomoda um pouquinho esse daí que você falou de quantidade versus qualidade. Então, assim, qualidade para mim tem que ter em todos os treinos, entendeu? No treino longo você não pode abrir mão de uma boa técnica, de uma boa qualidade. Eu sei que é uma analogia, que é um clichê, que é um nome, mas eu acho que a gente pode pensar e tomar cuidado, porque pra gente pode ser clichê a analogia. E pro cara que tá chegando, olha que o Samir concordando aí com a gente. E pro cara que tá chegando, será que ele pode muito bem, cara? O cara às vezes é advogado, é dentista, um baita. E aí ele olha, hoje é dia do treino de qualidade e passa essa impressão que os outros treinos não precisam ter qualidade, né? Então, isso me incomoda muito, né? Então, assim, eu prefiro essa divisão que você me falou sobre as duas maiores nuances da carga de treino, que é intensidade e volume, né? Então, assim, intensidade, a gente sabe que é o esforço que você vai fazer durante aquele treino, e isso está diretamente ligado ao que a gente falou no início da live, ao limiar metabólico, ou seja, a um fenômeno fisiológico que você sabe que acontece naquela intensidade que você dispõe. Então, somando isso, esse fator que eu resumi, intensidade, junto com o fator volume, que é o tempo de treinamento ou a distância de treinamento. Marcelo, sensacional, hein? Dr. Paulo Pereira, o Samir, olha quem tá aí e ainda batendo palma para a nossa live. Um ícone da fisiologia do Brasil, o professor Dr. Gerson Leite, meu amigo, meu mentor, um ícone para mim, um ícone da fisiologia do Brasil, tá? Um grande profissional, um grande amigo, uma grande pessoa. Beijo, meu irmão. Então, assim, juntando esse componente de intensidade que eu falei com o volume, aí você tem a carga de treinamento, que isso deve ser pesado por um bom profissional e de acordo com os objetivos e a especificidade do seu aluno, esse profissional vai dispor essa carga de treinamento de acordo com que elas conversem entre si, ou seja, o que eu vou fazer na terça-feira tem que levar em consideração o que eu fiz na segunda para não gerar uma carga, um acúmulo de carga, uma carga excessiva, ou eu não ter a mesma repercussão fisiológica, o mesmo fenômeno fisiológico, ou assim, ou ter o mesmo fenômeno fisiológico, mas tudo isso embasado na ciência, né?
para que aí sim o aluno consiga evoluir em relação ao desempenho, à performance e também minimizar o risco de uma possível lesão por errar a dose da carga de treinamento. Acho que eu tentei, acho que foi isso que você perguntou, né, irmão? Não, foi. Parabéns. Eu fiz essa provocação aí, a gente já conversou um pouco sobre isso no podcast, mas convidar você para vir aqui, para voltar, eu brinco, né? Tem pessoas que têm que passar todo ano aqui com a gente, aqui, porque é fantástico assim, o bate-papo, e a gente faz algumas provocações aqui e a gente tem essas respostas, né? Porque muitas vezes é isso. A gente tem que pensar como é que nós estamos fazendo a comunicação. E eu gosto de dar essas cutucadas muitas vezes, da gente tentar ter a cuca aberta para a gente poder cada vez mais desmistificar e trazer, né? E trazer novos praticantes, que as pessoas entendam a atividade, né? E não cair nisso, né? Marcelo, realmente... posso aproveitar o Gerson aí, o meu ídolo aí, né? Cada um tem seu ídolo. Um é o Ronaldinho Gaúcho, o meu é o Gerson. Além de agradecer a presença dele, o respeito, o carinho, a admiração que eu tenho pela pessoa profissional, eu falei para vocês, nós tivemos a honra de estar aqui presente com a gente também o professor Dr. Paulo Pereira, que vai estar no Resistência Podcast falando sobre zonas de treinamento para corrida e para o triatlon nessa quarta-feira. E na quarta-feira seguinte é o podcast com o professor Dr. Gerson Leite, que eu queria que fosse o podcast inaugural, só que eu falo que o cara é importante, né, cara? Devido à agenda dele, ele foi para o podcast 23. Ele não quis participar do podcast 24, então, do 22 da semana que vem com o Dr. Paulo Pereira falando sobre zonas de treinamento. E na quarta-feira seguinte, imperdível, a gente vai discutir um triteste, que é um teste de limiares metabólicos mais específico para o triatlon. Que o triatleta, que ele leva em consideração a corrida, mas logo em seguida ao ciclismo. E aí o Gerson dá uma aula sensacional sobre isso no próximo podcast. Já está feito o convite aí. Não, sensacional. Sandro, vamos recuperar duas perguntas aqui do grande professor Fábio Alessandro. Um abraço para o Fabião. Falando em testes, qual teste de campo você utiliza para corredores? Foi a pergunta que ele fez, uma delas. O Fabinho é sensacional, né? Eu brinco que o Fabinho não é mais promessa. O Fabinho é uma realidade, né? Esse menino é um menino muito talentoso, que eu tive a honra de iniciar os trabalhos com ele na academia. Depois ele foi evoluindo também, estudando triatlon, mas a menina dos olhos dele, ele é o futsal, o futebol. E ele já, em 2 anos de pulo futsal aqui em Campinas, ele já foi contratado por um time de Liga Nacional. Está lá no Mato Grosso, com fuso horário e tudo, fazendo essas perguntas interessantes para a gente, né? Então, a pergunta do Fábio. Quais os testes que... Vou falar o que eu uso com os meus alunos, né? Então, para determinar principalmente o segundo limiar ventilatório, o limiar anaeróbio, né? Ou o L2, que se utilizar... acho que esse é o limiar fundamental. Com ele você consegue prever os outros parâmetros. Olha o Paulo Pereira aí de novo, dando os parabéns para nós. Então, os testes que eu uso, eu uso o teste de velocidade crítica de 1.200 e 2.400, para achar a velocidade crítica, que tem uma certa relação, é polêmico aqui, mas tem uma certa relação com o segundo limiar. Eu uso o teste de 30 minutos às cegas, principalmente para atletas iniciantes, mais inexperientes ou amadores, né? Então o atleta corre 30 minutos em intensidade máxima, mas eu peço para que ele vire o relógio para baixo, porque às vezes ele já está esperando um pace, então assim, ele vira o relógio e a gente só analisa esses dados no final para determinar esse limiar. E aí, para atletas mais avançados, eu gosto de utilizar o teste de 3 km, tá? Esse teste também é um bom teste para determinar VO2 e limiar. E, obviamente, né, com o Paulo aqui, com o Dr. Paulo e o Dr. Gerson aqui, o aluno que tem condições, eu mando lá para fazer para esses caras, para fazer o teste padrão ouro, um teste incremental em esteira, com a ventilometria, colhendo lactato, e aí eu tenho todos os padrões desejados e esperados, que os parâmetros biológicos, que está exposto tanto em limiar de lactato, que a gente não vai medir, mas em frequência cardíaca, o parâmetro mecânico, que se for para bicicleta, está expresso em watts e potência, se for na corrida, em pace ou quilômetros por hora, né? E é isso, Marcelo. Eu acho que é isso em relação aos testes que eu utilizo respondendo a pergunta do Fábio aí. Maravilha.
A última perguntinha aqui também tá do Fábio aqui, tá pendurada aqui, então vamos tirar ela do balcão aqui do Pendura nosso. Quais plataformas você utiliza na sua assessoria para quantificar a carga de treinamento? Vamos lá, isso é um tema polêmico também, Adoro, Marcelo. adoro. É Adoro muito legal, porque assim, a gente vende muito isso, né? Que eu utilizo a maior e melhor plataforma de treinos online do mundo, que é o Training Peaks, que basicamente, a meu ver, é complicado, cara, se a assessoria não tem o conhecimento. Veja bem, eu não estou falando que a assessoria precisa trabalhar com essa plataforma, mas os profissionais da área que não conhecem ou não sabem do que se trata, o aluno nosso hoje é muito exigente, a informação chega a todo vapor. Então, se ele te falar em TSS, em CTL, em FTP, em IF, em índice de variabilidade no percurso, em EF, que é eficiência, você tem que mostrar conhecimento quanto a isso. Então, a gente usa essa plataforma, que é a maior plataforma do mundo, mas um bom treinador que saiba manipular oh, meu Deus, o Excel, ele é capaz de montar uma periodização, porque a magia não está na plataforma, nada substitui o estado de arte do treinador, o que ele estudou. Então, assim, muita gente espera muita coisa do Training Peaks. O Training Peaks não faz nada sozinho. O Training Peaks é tão exclusivamente o lápis de cor do treinador, que possibilita que o aluno consiga ver de forma colorida o que a gente camela ali no dia a dia para trabalhar nessas plataformas. Então, a plataforma é inteligência artificial, cara. E a gente é capaz de fazer isso com qualquer outra ferramenta e até com lápis, borracha e caneta, como sempre fizemos, não é, Paulo? Olha o Paulo falando aí, ó. Exatamente. Olha, só mandar um abraço para Felipe Caldas, diretamente da Espanha. Grande Edu Gomes, do São Paulo Storm, futebol americano aí de São Paulo, galera. Forte abraço para os dois aí. Eu acho que é isso. Acho que o Paulo que ele complementa muito bem aqui quando ele coloca, você precisa conhecer as métricas. E eu não sei, o que eu vejo hoje, né, da tecnologia, das plataformas, isso ajuda para a gente poder escalar com maior segurança o nosso trabalho, né? Nos dá esses parâmetros. Mas se a pessoa, se o humanoide não tiver lá o conhecimento, vai dar o tiro no pé do que o Paulo aqui, o doutor Paulo Pereira está falando aqui. Então, eu acho que a gente precisa, as plataformas, a tecnologia, e aquilo que eu falo, ela vai, né, com o passar do tempo, ela vai se tornando mais barata, mais acessível, e a gente, como treinador ou quanto instituição, a gente consegue fazer um trabalho de escala, ou seja, a gente consegue atender mais pessoas, uma demanda maior, que existe essa demanda, né? Todo mundo quer fazer algo que a gente vê na produção de um atleta olímpico. A gente, enquanto meros mortais, nós queremos também experimentar. Isso, eu acho que é fantástico, né? Olha que legal, complementando, o Paulo fala que o básico sempre funcionou, e é bem isso, né, Marcelo? Porque, assim, a maioria das pessoas, dos treinadores, infelizmente, até porque eu sou professor de universidade, então o pessoal sempre vem me perguntar, e porque todos sabem que eu exponho, que eu trabalho com a plataforma, e sou fã da ferramenta. Então, assim, infelizmente, a maioria dos profissionais vem atrás da plataforma achando que isso vai facilitar e vai simplificar o trabalho dele, entendeu? Que ela vai fazer tudo por ele. E, na verdade, é o contrário, né, Paulo? Já que você lança a mão de uma ferramenta dessa, você vai ter muito mais trabalho, porque a quantidade de cruzamento de dados, de métricas que ele tem por ali, vai fazer você pensar e trabalhar muito mais. Então, assim, quem procura, e a grande maioria das pessoas, infelizmente, procura a ferramenta para falar, não preciso fazer nada, eu jogo lá os números e a plataforma monta para mim, até faz, mas aí com certeza você vai ter um prejuízo, uma queda no seu padrão de qualidade. Então, assim, saiba que quem quer a ferramenta para somar o seu trabalho vai ter muito mais trabalho, cara. Isso é exatamente. Mas é bacana, acho que essa é uma discussão boa e a gente ter essa valorização, a gente precisa continuar estudando, é o que a gente fala do long life learning, né? A gente estudar para o resto da vida, né? E usar a tecnologia para a gente poder aprimorar, entregar melhor o nosso trabalho, enfim, né? Eu acho que é um pouco por aí. Falando em aprendizado, Sandro, eu queria que você falasse de um curso que vai ter. Na verdade, é um programa de formação de treinadores de triatlon, né?
que vai acontecer no dia 24 e 25 de abril. E eu sei que você é um dos palestrantes. Então, a gente sempre gosta de compartilhar conhecimento, de passar conhecimento. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do curso. Você já foi o ano passado, já foi em 2020 ou 2019, você já participa desse evento. E vai ocorrer agora dia 24 e 25. As inscrições estão abertas, Sandro. Boa. O Paulo fez uma analogia boa para fechar o assunto, que o cara quer comprar uma bike de 20 mil reais e não sabe andar de bike. Mas é exatamente o que o Paulo já deu no meio, né? Mas assim, a gente pode fazer a carapuça servir para muita gente, Paulo. O cara quer comprar uma bike de 20 mil reais porque ela pesa 600 gramas a menos, só que ele é capaz de emagrecer 4 quilos para a relação peso-potência, que gasta-se muito menos e ainda dá mais saúde para esse cara, né? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Perfeito, Marcelo. Então, assim, você falou do curso do CARD, né? É um curso que acontece na Unicamp. Esse curso, esse ano vai ser online, ele já teve os outros anos anteriores, teve presencial e vem gente do Brasil inteiro. Foi assim que eu conheci a pós-graduação, porque, na verdade, vai ter o CARD 1, dia 24 e 25, né? Se eu não me engano, de abril. Isso. 24 e 25 de abril. As inscrições estão abertas, tem lá o link na Unicamp, né? Então, é um curso de formação para treinadores em triatlon. Então, existe o CARD 1, o CARD 2 e o CARD 3. Vai ser exclusivamente online pela situação que nós estamos vivendo, mas por renomados professores da Unicamp, né? O Gerson, que está aí, faz parte do nosso grupo de estudo. O professor Wagner Spadotto, que é um grande amigo também, um ícone aí, um cara que estuda muito a plataforma, o Training Peaks e as plataformas, a inteligência artificial, digamos assim, né? Um grande parceiro, né? Vem surpresa nossa por aí, né, Vagnão? E o Eduardo Braz, eu tive a oportunidade, que é o técnico da Seleção Brasileira de Triatlon, o Ronaldo, nossa, o professor Orival, que é o diretor da faculdade que organiza isso, que é a Tutankhamon do triatlon, né? Esse cara é um guerreiro pela nossa modalidade. Então, nós vamos ter esse curso que é dividido em 3 etapas. O CARD 1, curso de formação em técnicos de triatlon. O CARD 1, que é iniciação, né, da modalidade. Então, para escolinhas, para crianças, iniciação e formação é o nome correto. O primeiro módulo, que são aulas de 2 horas, sábado e domingo, né? Então, vai ter com 8 professores abordando diversos temas. E eu vou ter a honra de trabalhar a iniciação e formação na corrida para o triatlon, né? Eu vou dar esse módulo, mas aí o Wagner vai estar falando de educativos, o Ronaldo vai estar falando do ciclismo, a Elinai vai estar falando da natação, muita gente legal do país inteiro falando. E depois, em junho, a gente vai para o CARD 2, que treina o aperfeiçoamento e performance. Então, são selos que a Unicamp vai te dando, que você pode ter os 3 selos, mas é importante falar que um não vincula do outro. Eu, por exemplo, que sou metódico, eu tenho um selo do CARD 1, 2 e 3, né? Porque eles se completam, é super importante. Mas você pode fazer um sem o outro, se você quiser. E aí o CARD 2 é aperfeiçoamento e performance, que também é um final de semana. E para fechar a cereja do bolo, o CARD 3 é a nossa pós-graduação em triatlon da Unicamp, que eu também tenho a honra de lecionar o módulo de corrida para o triatlon, né? O Correr no Triatlon. E aí é uma pós-graduação fenomenal de 1 ano e meio para fechar que invariavelmente o aluno fecha o curso e os melhores trabalhos de conclusão de curso são publicados num livro da Unicamp que já tem 2 edições com trabalhos fantásticos. E eu tive a honra de, na segunda edição do livro, eu estar como o aluno, meu trabalho foi escolhido em parceria com o Gerson, um dos melhores trabalhos e faz parte desse livro. E depois, no CARD, na outra pós-graduação que eu dei aula, o Fábio Alessandro, que fez a pergunta, eu fui o orientador dele, e o nosso trabalho, dessa vez eu como orientador, também entrou para o livro 2 ou 3 da Unicamp. Então é isso, Marcelo. Sensacional, sensacional. Então, galera aí, procura nas redes sociais, aí, formação de treinadores de triatlon, dias 24 e 25, aí o primeiro CARD aí, com escolinha e iniciação aí da modalidade, então vale a pena. É assim que a gente precisa fazer uma boa base, assim que a gente vai chamar novos praticantes, né, e conseguir passar a modalidade adiante, cada vez crescendo mais. Muito bom aqui, o Paulo Pereira tem a primeira edição, presente do Gessão.
Vamos lá para a perguntinha aqui do Ferlovato. Marcelo, só deixa eu falar uma coisa rapidinho, porque Você que manda. dia 24 e 25 vai ter esse curso, mas agora, antes, dia 11 de abril, tem um workshop muito legal, né? Que eu tô com os maiores nomes da periodização do Brasil, o professor Dr. Charles Lopes, um grande amigo, né? O Jonato Prestes também, o professor Marzo, e eu falando sobre corrida, um workshop sobre periodização. O pessoal da Exerce Fit é um congresso online que você vai ter acesso por 30 dias a essa aula, dia 11 de abril, imperdível, um preço super em conta. O pessoal da Exerce Fit é muito legal. Nas minhas redes sociais também tá aí, a gente está encerrando o primeiro lote, que eu acho que é R$ 127. O Charles vai falar sobre emagrecimento, o Jonato acho que vai falar sobre hipertrofia, o Marzo vai falar sobre treinamento funcional e eu sobre corrida. Tudo sobre periodização, vai ser muito legal. Tá aí o recado para todo mundo. Sandrão, aqui a pergunta do Fervolato. Quanto o seu conhecimento de fisioterapia contribuiu para a sua formação, né, de treinamento de triatlo? Poxa, que legal. Um abraço pro Fernando, um grande amigo aí. Você falou, aqui não tem erro de falar que eu sou bugrino, não, velho. E não vem metade de Campinas. Muito mais que a metade de Campinas vai ficar feliz. Uma partezinha pequena vai ficar brava comigo. A grande maioria de Campinas, e a prova disso é a pergunta aí que tive com o Fernando Torres, ele vai falar para você, né? Então, é o seguinte... Eu tô isento daqui, eu tô em São Paulo, então. eu tô isento dessa conversa, eu amo todos aí de Campinas. E você sabe que eu sou totalmente imparcial também. Poxa, eu tô falando isso porque é realidade. Vamos lá, Marcelo. Então, assim, a pergunta do Fernando é fantástica, né? Ele tá rindo aí. Inclusive, foi uma briga sadia que eu tive com minha mãe, né? Porque minha mãe, quando eu acabei a formação de fisioterapeuta, lembrando que eu sou profissional em educação física, que eu sou fisioterapeuta, eu tenho 9 especializações lato sensu, mais o mestrado e o doutorado na área da medicina, né? E quando eu terminei a faculdade de fisioterapia, eu brincava com a minha mãe, brigando no bom sentido com ela, porque ela achava que para ser fisioterapeuta, eu tinha que estar de branco ligando e desligando o aparelho, né? Então, assim... Não é isso. A fisioterapia, respondendo a pergunta do Fernando, me torna um profissional em educação física diferente, cara. Entendeu? Me torna um profissional em educação física mais gabaritado. Né? Então, entender as disciplinas que foram estudadas na fisioterapia, eu casar e conectar o conceito da fisioterapia, principalmente na parte de cinesiologia, na parte de testes de provas e funções, na parte de manipulação, porque eu fiz uma pós-graduação dentre essas que eu tenho na fisioterapia. Então, eu sou pós-graduado entre essas 8 pós que eu fiz. Uma delas é pós-graduação em fisioterapia musculoesquelética com ênfase em terapia manual. Então, tudo isso me torna um profissional de educação física ou um técnico de triatlon diferente. Eu posso agregar muito mais valor e oferecer muito mais benefício e muito mais cuidado para os meus atletas que eu tô quantificando a carga de treino. Porque não adianta, né? Quando tem que escrever lá no hotel, no voo, qual a sua profissão, a minha grande paixão é profissional de educação física, todo mundo sabe. Pô, que bom, hein? Isso porque o hotel ainda tem uma linha só. Se tivesse mais linhas, você completava tudo, né, rapaz? Mas eu só escrevo profissional em educação física. Maravilha, Sandrão, maravilha. Então, galera, é o seguinte, se você ainda não acompanha o Sandro, acompanhe nas redes sociais, aí o site dele está sensacional, né? Lá no Instagram, sandrorodrigues.phd, vocês vão curtir, é muito legal, muito informativo, é informação atrás de informação, é muito conteúdo bacana, e assim, eu fico muito feliz de poder te receber, Sandro, porque assim, é esse compartilhar esse conhecimento aqui, e é essa via, esse canal que a gente quer dar espaço para você, para outros grandes profissionais que eu sei que acompanharam a nossa live aí, que estão aí, que você destacou muito bem. Fiquem todos à vontade. O Cucabeta vai atrás de vocês. Vocês também vêm atrás do Cucabeta para divulgar aí projetos, trabalhos que vocês estão fazendo, que a gente precisa falar, a gente precisa fazer um movimento, mostrar a importância da atividade física, mostrar a importância do esporte, mostrar a importância da economia do esporte. É fundamental a gente mostrar isso, e para isso a gente precisa cada vez mais trabalhar juntos para a gente formar um ecossistema cada vez mais forte. Sandro, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu aí a nossa live, para quem ainda vai assistir, que daqui a pouquinho a live vai estar lá no GTV do Cucabeta, tá? @Cucabeta.
tá bom? Tem muita coisa chegando aí. Sandro, fica à vontade, meu querido. Obrigado, Marcelo. Agradecer ao pessoal que passou por aí, porque ia falar que você quer me derrubar, me fazer uma live de sexta-feira à noite, mas eu quero me derrubar, né? Porque era o único horário que eu tinha na minha agenda, né? Então, assim, o pessoal estava por aí, mas é legal que fica gravado. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigado aos amigos queridos, porque a gente falou muito de tecnologia, de técnica, mas, assim, eu sou um cara extremamente emotivo e apegado às pessoas. Então, o que eu gosto mesmo no fundo do coração é de gente, né? Então, nessa fase que a gente está, então, eu me conforto de estar contatando cada um de vocês, mesmo que esteja por aqui. Sintam-se abraçados, eu recebo o carinho de todos vocês. Só deixar marcado também para o pessoal, dar uma olhada no Linktree do meu Instagram também, porque aproveitem correndo. Eu vou dar uma letra aqui, ó. Meus sócios, pessoal do marketing comeu bola, então ainda está aberto com o preço de lançamento, o carrinho perpétuo, que não é esse não. Então o valor vai mudar em breve. Então quem quer um curso de 15 horas sobre corrida, falando sobre a biomecânica, treinamento de força, periodização do treinamento e fisiologia da corrida de rua, no meu Linktree tem o nosso curso online que está no Hotmart, mais de 15 horas de conteúdo com o professor Dr. Charles Lopes dando bônus, o Gerson Leite, o Dr. Ricardo Brant da Universidade do Oeste do Paraná também falando sobre treinamento mental, nutricionista Chelsea, Vinícius Cremasco, médico do Palmeiras Daniel Guedes dando as aulas. Tá um curso sensacional. Corre lá, aproveita que o pessoal meus sócios e o pessoal do marketing comeram bola, entra lá e faz inscrição pelo preço de lançamento. Não tem nada a ver com isso, vocês. Aproveitem lá e vai que vai. Marcelo, obrigado. É sempre um prazer falar contigo, viu, cara? Obrigado você, Sandro. Pô, você foi sensacional. Sinta-se super abraçado aí, cara. Um beijo para você, para toda a família aí. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Eu, Ana Carol aí. Beijo para a Ana Carol, nossa convidada. Ó, Marcelo, dá tempo de falar aqui, ó. Se eu encerrar minha carreira de nadador, a culpa é da Ana, viu? Se eu parar de nadar, se eu desistir pro duatlon de uma vez, cara, a culpa é dela e da Thaís. Deixa isso bem claro. Porque eu não estava acostumado a nadar do lado delas. Acabou que eu tô prestes, Samir, e a culpa é sua indiretamente também. Eu tô prestes a encerrar minha carreira de martelo sem cabo aqui, porque não dá para nadar do lado dessas duas, não. É muita vergonha que eu passo. Não, vamos, se Deus quiser, em breve a gente possa passar logo essa pandemia, a gente marcar de treinar junto aí, eu, você, marcar aí com o Samir, com as meninas aí, com a Carol, com a Thaís, a gente possa fazer uma trip aí, a gente possa nadar juntos aí, se divertir, vamos torcer que logo passe essa pandemia aí. Galera, então é o seguinte, fica ligado, quarta-feira que vem, programa de número 300, se você tem algum negócio ligado a esporte, vem que vai ser muito legal. Estou trazendo uma pessoa, vai dividir aqui a experiência dela aqui com a academia, com negócio voltado para o esporte. Vamos falar de pessoas, enfim, vai ser muito legal. Então, não perca, quarta-feira às 20 horas, o nosso programa especial, nosso programa de número 300 está chegando. Marcelo, olha aí, velho. Diretor da faculdade da Unicamp, olha aí, do professor doutor Eurival, quem eu rasguei elogios aqui. E com todo o respeito eu falei brincando comigo, que ele era o Tutankhamon do triatlon, porque a gente deve muito a ele, o que ele batalha pela nossa modalidade. De respeito, hein? Entraram poucas pessoas aqui, mas as pessoas são... O Samir, você já entrevistou ele aqui no Cuca? Já, tem lá. Quem quiser ver a entrevista lá do Samir, pode ir lá. E daqui a pouco nós vamos ter que renovar, que o Samir está fazendo... E aí na próxima, o Samir tem que falar da experiência dele quando ele foi pro triatlon. Já que eu falei da minha natação do martelo sem cabo, fala pro Samir que ele tem que falar da experiência dele correndo depois que ele nadou, que é muito legal. Não, legal. Eu vou fazer até melhor, já para ficar Olha ele aí, gravado aqui, ó. Já para ficar gravado, assim que passar a pandemia, nós vamos fazer um ao vivo, nós vamos fazer vamos para a prática, tá? Marcelo, vamos conversar até cair. Olha quem entrou, faz um cuca com esse cara, Thiago Rebolo. Ele vai ser o último brasileiro a atravessar o Canal da Mancha. Eu fiz um podcast com ele, ele vai atravessar esse ano. Tá aqui no caderno, grande Tiagão, tamo junto. Que você precisar pra gente conversar aí, a gente pode passar um pouco que a gente pode passar de experiência, fica à vontade, mas em breve vai estar aqui no canal também, né? E se juntando aí a outros grandes maratonistas que também já passaram aqui pelo programa.
Muito bom. Então, ó, já estão dando risada aqui, grande Tiagão. Muito bom, isso aí. O Tiago que vai fazer o canal da Mancha, se estiver fazendo alguma campanha, vaquinha, alguma Tá coisa, fazendo. manda aqui manda um DM aqui para mim aqui, a gente vai colocar no nosso isso, no nosso feed, enfim, a gente faz alguma coisa para a gente poder também estar ajudando e passando aí para as pessoas aí, que não é fácil. Fazer canal da Mancha ainda com pandemia, meu amigo, meu amigo, não é fácil não. Bom, vamos embora, que senão daqui a pouco eu vou atrapalhar a sua janta. Galera, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência com a gente aqui. Segunda-feira tem um outro programa começando, Crianças em Movimento, que se você gosta de criança, cara, vai subir lá, vai ser muito legal, lá no Cuca Beta. Com a professora Renata Rodrigues, professora Cláudia Barros, convidados especiais, Crianças em Movimento a partir de segunda-feira. Semanal esse programa também. Então, galera, beijo, muito obrigado e até quarta-feira às 20 horas com o nosso programa de número 300. Esse foi o programa Spot Show 299 com o Sandro Rodrigues falando sobre triatlon. Abraço, galera. Cuca aberta. Tchau, tchau. Tchau.